Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que felicidade ter você aqui junto comigo nessa sexta-feira, dia 13 de fevereiro, para mais o Evangelho do dia, para mais uma meditação da palavra. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você e com você. E hoje a igreja nos convida a meditar a palavra que está em Marcos, capítulo 7, versículo 31 a 37. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sodônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região de Decápole. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente seus olhos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, tem evangelho que parece uma história. O evangelho de ontem era o evangelho que purifica a alma, e o evangelho de hoje é um evangelho que é uma cirurgia. Porque o evangelho de hoje não quer só te consolar, o evangelho de hoje quer abrir você. Porque Jesus sai de um lugar e atravessa outro. Ele passa por Sidônia e depois ele entra em Decápole, como quem desenha um caminho que não é turístico, é um caminho espiritual. E o primeiro ensinamento já vem sem palavras: o Senhor se move. Ele não é um Deus parado dentro das nossas ideias. Ele não cabe no nosso controle, ele atravessa fronteiras, ele atravessa resistências, ele atravessa as regiões inteiras para alcançar alguém que nem sabe mais pedir direito. E então trazem a ele um homem surdo que falava com dificuldade. E aqui, se você olhar só com a mente, você perde o que o céu está dizendo. Porque esse homem é mais do que um doente. Esse homem é o símbolo vivo de uma geração inteira. Tem gente que está assim por dentro, está surda para Deus e travada para falar com Deus. Escuta muita coisa do mundo, mas não escuta o essencial. Ouve os ruídos do mundo, mas não ouve a voz de Deus. E quando tenta rezar, a língua pesa. Quando tenta confessar, a língua trava. Quando tenta pedir perdão, a língua endurece. Quando tenta dizer Jesus, eu te amo, a boca se fecha. E o mais perigoso é que a pessoa vai se acostumando com isso como se fosse personalidade, mas não é. Muitas vezes é ferida. Muitas vezes é pecado, muitas vezes é cansaço, muitas vezes é opressão invisível e vai ficando tudo meio amarrado, o ouvido não recebe, a boca não entrega e o coração vira um quarto fechado. E repare no que pedem a Jesus: impõe a mão. Eles querem um gesto simples, eles querem um gesto rápido, eles querem um gesto público, só que Jesus não cura esse homem na pressa dos outros. O texto diz que Jesus o afastou para fora da multidão. E isso é um dos pontos mais profundos do Evangelho, porque Jesus não trata certas coisas na vitrine. Tem libertação que não acontece no barulho, tem cura que não vem no ambiente, tem transformação que só nasce quando a pessoa deixa de viver para a opinião e aceita viver diante do olhar de Deus. Jesus leva esse homem para fora, porque aquilo que estava fechado nele não é para ser exposto, é para ser tocado.
E aí acontece o que é escandalosamente íntimo. Jesus põe os dedos no ouvido dele e depois toca a língua com a saliva. E isso não é exótico, isso é encarnação. É o Deus que não salva de longe, é o Deus que entra na carne, é o Deus que não tem nojo da nossa miséria, é o Deus que toca aquilo que a gente esconde. E se você é católico, você entende um detalhe ainda mais profundo. Deus sempre escolheu sinais concretos para derramar graça. Ele cura com toque, Ele salva com água, Ele alimenta com pão, Ele se entrega no corpo e no sangue. O Deus verdadeiro não é ideia, é presença. E agora vem o momento mais espiritual de todos. Jesus olha para o céu, suspira, Ele diz uma palavra que não é comando, é um decreto do reino. Efatá, abra-te. Esse suspiro é um gemido santo. É como se o coração de Cristo carregasse o peso do que nos fecha. Porque o que fecha o ser humano não é só problema. O que fecha o ser humano é história, é trauma, é culpa, é vergonha, é pecado repetido. É palavra dura que você ouviu quando era criança e virou sentença dentro de você. É uma queda que você não perdoou em você mesmo. É um medo escondido que você chama de prudência, mas é só medo. E Jesus suspira, porque Ele está diante de uma humanidade trancada. E então Ele diz, abre-te. E o Evangelho afirma, imediatamente os ouvidos se abriram, a língua se soltou e Ele começou a falar sem dificuldade. Presta atenção nisso. Jesus não devolve só a audição, Ele devolve o fluxo. Ele desamarra o canal, Ele restaura a passagem, e isso é muito mais do que cura física. É Deus dizendo, eu quero que a tua vida volte a ser canal, eu quero que a graça entre, eu quero que a verdade saia, eu quero que você pare de ser um nó. E no fim o povo diz algo que é uma frase para a vida inteira. Ele tem feito bem todas as coisas. Eles não sabem explicar teologia, mas eles reconhecem o que viram. Quando Cristo age, Ele não faz meio bem, Ele faz bem, Ele faz completo, Ele faz inteiro. E agora eu vou te falar com o peso do altar. Talvez você esteja pedindo 1000 coisas. E hoje Jesus não quer te dar 1000 coisas. Hoje Ele quer te dar abertura. Porque às vezes a sua vida não está travada por falta de oportunidade. Está travada por dentro. O ouvido não obedece mais. A consciência está anestesiada. A língua virou arma e virou silêncio. E o coração virou lugar de ruído. E Jesus hoje não veio te entreter. Ele veio te abrir. E é por isso que agora, antes de qualquer oração, eu quero que você faça uma declaração de fé, que não é uma frase bonita, é uma decisão espiritual. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração agora. Eu te convido a repetir comigo com calma, como quem fala diante do céu. Jesus, eu creio no teu poder. Repete comigo, Jesus, eu creio no teu poder. Eu não quero viver fechado. Fala para Ele, eu não quero viver fechado. Eu recebo a tua palavra. Efatá, abre-me. Repete de novo, Jesus, eu creio no teu poder. Eu não quero viver fechado. Eu recebo a tua palavra. Efatá, abre-me. E eu vou te pedir um gesto pequeno por fora, mas enorme por dentro. Escreve nos comentários, como quem entrega a chave do coração para Cristo. E se você quiser, coloca o seu nome ou o nome da sua família, o nome por quem você está orando hoje. Coloca assim, Jesus, abre o meu coração. Coloca, Jesus, abre o meu coração. E se você estiver rezando pelo seu casamento, coloca, Jesus,
abre o coração do meu matrimônio. Jesus, abre o coração do meu relacionamento. Jesus, abre o coração dos meus filhos. Jesus, abre o coração dos meus pais. Jesus, abre o coração dos meus netos. Jesus, abre o coração dos meus avós. Coloque o nome por quem você quer orar hoje. E enquanto você vai digitando, eu vou dando boas-vindas a você, meu irmão, a você, minha irmã, que está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. E hoje eu te convido a fazer parte dessa família de oração clicando na palavra que está aparecendo aqui embaixo. A palavra inscrever-se. Ao clicar nessa palavra, você faz parte dessa família. E todos os dias, seja logo cedinho, 00:15 no Evangelho do dia, ou seja, no nosso momento da Ave Maria, 18h, eu apresento o seu nome, os seus projetos, a sua família, eu apresento você ao Senhor. Então eu te convido, faça parte dessa família de oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, nos grupos que você estiver participando, porque isso faz com que a palavra alcance mais e mais corações. Nós não vamos deixar com que a palavra pare no nosso coração. Nós vamos esparramar essa palavra no mundo inteiro e é por isso que eu te convido a fazer parte dessa família. E agora, que você já digitou, que você já se inscreveu, que você compartilhou, já deixou o seu like aqui nessa oração, eu te convido a fechar os seus olhos por um instante. Eu te convido a colocar a mão sobre o seu coração. Eu te convido a respirar devagar. Não corre não. Deus não corre. Deus não corre quando Ele quer salvar alguém. E eu te convido que por alguns segundos não tente se justificar. Não tente explicar. Não tenta dar razão para o que você fez, só fica. Imagina Jesus te afastando da multidão, não para te humilhar, mas para te proteger. Ele te tira do barulho, Ele te coloca num lugar onde não existe plateia. E agora é só você e Ele. E aqui vem uma verdade que liberta e dói ao mesmo tempo. Você não precisa impressionar Deus, você só precisa ser verdadeiro. E talvez você perceba que você está há muito tempo ouvindo coisas demais e ouvindo Deus de menos. Talvez você esteja com o ouvido cheio de vozes, as vozes da ansiedade, da comparação, do medo, da opinião alheia, das redes sociais, das lembranças ruins, da preocupação com dinheiro, com o futuro. E aí a palavra entra e não encontra espaço. E quando você tenta falar com Deus, a língua trava. Você até sabe frases, mas não consegue derramar o coração. Você fala amém, mas por dentro você está cansado. Você fala eu creio, mas por dentro você está confuso. Você fala Deus é bom, mas por dentro você tem ferida. Mas agora faz um gesto simples. Coloca a mão sobre o seu coração e diz por dentro sem teatro. Fala do seu jeito. Jesus, eu estou aqui. Fala para Ele, Jesus, eu estou aqui. É só isso, fala de novo. Jesus, eu estou aqui. Me tiraste do barulho da multidão que só faz ruído. Me levaste para longe, onde eu possa ser ouvido. Meus ouvidos se fecharam para a tua doce voz,
o que resta é o cansaço do que existe entre nós. Minha língua está travada, não consigo mais rezar. Sinto o peso da história que me impede de falar. Imagina Jesus encostando nos teus ouvidos, encostando na tua língua. E eu quero que você seja brutalmente honesto com Deus. Qual foi a última vez que você ouviu a verdade e obedeceu? Qual foi a última vez que você pediu perdão de verdade? Qual foi a última vez que você rezou sem pressa? Qual foi a última vez que você sentiu culpa e ao invés de correr você se ajoelhou? Fique em silêncio. Entrega a Jesus aquilo que te fechou. Pode ser uma mágoa, pode ser um pecado escondido, pode ser um hábito que você tolera, pode ser uma vida dupla, pode ser uma tristeza que você esconde sorrindo. Entrega para Ele e diz: Senhor, eu não quero mais viver assim. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais viver assim. E agora, chama um nome que abre portas por dentro. Chama sem pressa. Chama como quem bate na porta do céu. Chama, fala para Ele: Jesus! 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 Fala no mais íntimo, recebe essa palavra como se fosse dita para você hoje. Efatá, abra-te! Toca os meus sentidos com teu gesto de amor. Entra nesta carne, meu amigo e Salvador. Efatá, abre o meu coração. E Efatá, restaura em minha direção. Desamarra o que está preso, faz a graça circular, Pois tu fazes tudo bem. e aqui é o meu lugar. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, eu me coloco diante de Ti com humildade e fé. Eu não quero viver fechado, eu não quero uma religião de aparência, eu não quero honrar com os lábios e manter o coração distante. Eu preciso de cura interior, eu preciso de abertura, eu preciso de libertação. Jesus, toca os meus ouvidos, cura minha surdez espiritual, que eu volte a ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes, que eu volte a ouvir a Tua palavra com temor santo, que eu volte a reconhecer quando o Espírito Santo me chama e quando a tentação me puxa. E se eu tenho ignorado os sinais, se eu tenho resistido à Tua correção, se eu tenho escolhido o ruído ao invés de oração, eu te peço, abra-me, Senhor. Jesus, toca minha língua, purifica minha boca, que eu pare de falar o que destrói e volte a falar o que edifica, que eu pare de murmurar e volte a agradecer, que eu pare de ferir e volte a abençoar, que eu pare de mentir para mim mesmo e volte a dizer a verdade, começando na Tua presença. E eu te peço, Senhor, toca o meu coração, porque é de dentro que saem as coisas que estragam a vida. Cura a raiz, cura aquilo que virou veneno, lava aquilo que virou culpa, quebra aquilo que virou corrente. E se existe algo me oprimindo, algo me fechando, algo me prendendo, eu não peço com base no meu merecimento, eu peço com base na Tua misericórdia, Senhor. Diz sobre mim hoje, Efatá, abra-te.
Eu me coloco agora diante de Ti, Senhor, não por mim, mas por cada pessoa que está me ouvindo nesta oração. Eu intercedo por essa vida que chegou até aqui cansada, essa vida que chegou até aqui ferida, às vezes confusa, às vezes endurecida, mas ainda buscando, ainda permanecendo. Senhor, toca em cada pessoa que se inscreveu nessa família de oração. Toca em cada pessoa que decretou aqui nos comentários. Toca em cada nome depositado nessa família. Toca em cada nome depositado aqui nos comentários. Em cada projeto, em cada intenção, em cada intercessão dada aqui por cada um de nós. Olha, Senhor, para o coração dessa pessoa. O Senhor conhece a história dela inteira. O Senhor sabe onde ela carrega em silêncio. O Senhor sabe o que ela não consegue contar para ninguém. O Senhor sabe das batalhas internas, das tentações, dos medos, das quedas e das lutas que ninguém vê. E eu te peço, toca agora os ouvidos dessa pessoa, corta a surdez espiritual, que ela volte a reconhecer a tua voz no meio do ruído, que ela volte a discernir o que vem de ti e o que não vem, e que a palavra volte a encontrar espaço dentro dela. Toca também a língua dessa pessoa, Senhor, purifica as palavras, arranca tudo que feriu, tudo que destruiu, tudo que gerou culpa, dá a ela coragem para pedir perdão, coragem para abençoar, coragem para rezar de verdade, coragem para voltar a falar contigo sem medo. Eu intercedo pelo coração dessa pessoa, Senhor. Se existe algo fechado por dentro, dor antiga, pecado repetido, trauma não curado, ressentimento, frieza espiritual, eu te peço, Pai, entra com a tua graça, abre o que foi fechado, liberta o que foi amarrado, restaura o que foi ferido. Visita, Senhor, a casa dessa pessoa, a família dela, o casamento, os filhos, a saúde emocional, o sono, a paz. Onde houver opressão, entra com a autoridade. Onde houver confusão, entra com a tua luz. Onde houver tristeza profunda, entra com o consolo verdadeiro. Eu peço de modo especial, dá a essa pessoa sensibilidade espiritual, que ela não viva anestesiada, que ela não viva só reagindo ao mundo, que ela volte a viver diante de ti com o coração acordado, com a consciência viva e com sede de santidade. E Senhor, se existe algo que prende essa vida por dentro, hábitos que escravizam, pensamentos que oprimem, feridas que não cicatrizam, eu peço com fé, pronuncia sobre ela a tua palavra de autoridade. Diz hoje, Senhor, sobre esta pessoa, Áfata, abra-te, abre a mente, abre o coração, abre os caminhos, abre o entendimento, abre a vida com a tua graça, e que essa pessoa, a partir de hoje, comece a perceber sinais concretos da tua ação. Mais paz, mais clareza, mais força para recomeçar, mais desejo de oração, mais coragem para viver como filho, como filha de Deus. E eu te apresento essa vida, Senhor, não pelos méritos dela, mas pela tua misericórdia, porque tu faz bem todas as coisas. O Senhor é o único que pode restaurar por dentro o que ninguém consegue tocar por fora. E é por isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E assim, oramos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele abra o teu coração para a verdade e te dê coragem para obedecer, que Ele cure a tua surdez espiritual e te devolva a sensibilidade,
que Ele purifique a tua língua para que a tua boca volte a ser instrumento de bênção, que Ele derrame paz na tua casa e silêncio santo na sua mente, e que a partir de hoje, tudo que estava travado seja destravado pela graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. E hoje, no nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida: Efatá, abra-te, que Deus abra o que foi fechado, que Ele cure o que foi ferido e que Ele faça você ouvir a voz dEle com clareza e viver com o coração inteiro. Fica com Deus, um forte abraço, compartilhe com pelo menos 7 pessoas, compartilhe nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, vamos alcançar mais corações. Eu te espero aqui às 6 horas da tarde para o nosso momento da Ave Maria. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito. Toca os meus sentidos com teu gesto de amor. Entra nesta carne, meu amigo e Salvador. Restaura em minha direção, desamarra o que está preso, faz a graça circular, pois tu fazes tudo bem. E aqui é o meu lugar. Para a eternidade, Jesus, abre o meu coração. Jesus, eu estou